Muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindas, que Deus os abençoe nessa tarde de hoje, que isso eu não tenho dúvida nenhuma, que Ele já está entre a gente. E eu tenho alguns recadinhos só para passar para vocês, tá? Antes da gente fazer uma prece para a gente começar a tarde. Primeira coisa é que nós temos palestras e passos todos os dias, com exceção da sexta-feira. E no domingo, às 10 horas, nós temos a evangelização infantil, tá? Então, é sempre bom quem tem criança, os pequenininhos mesmo, né? Traz, porque é uma atividade assim, super prazerosa que eles têm e, ao mesmo tempo, já vão entendendo um pouquinho da doutrina, tá? Temos o plantão de atendimento de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15. E quarta-feira a partir das 13h15, domingo a partir das 9h30. A casa, vocês sabem que faz um trabalho de assistência social também. Segundo sábado de cada mês, a gente distribui 60 cestas básicas, né? E quem puder cooperar, ajudando, estamos sempre precisando do básico, né? Principalmente macarrão, molho, café, leite, o que puder ajudar. A ajuda é sempre bem-vinda. E eu sempre falo, né, quanto mais a gente tem, mais compromissos nós temos, que nós podemos assumir. Então, mais famílias serão ajudadas. A cada 15 dias, aos sábados, tem a distribuição de lanche para moradores de rua, nas imediações do metrô Santana, é um trabalho muito 10 que está sendo feito pelo centro. Se alguém quiser conhecer, sempre muito bem-vindo a partir das 17 horas da tarde. E temos as datas espíritas, né? Dia 18 de abril de 1857, lançado o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Dia 15 de abril de 1864, lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, também do Kardec. E 2 de abril de 1910, nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo. Amanhã está fazendo aniversário, tá bom? Nossas palestras também, quem de repente tiver algum compromisso, não puder vir, está sendo sempre passado via internet. O site daqui é super simplesinho, é www.casadocaminhosantana.com.br, tá bom? Porque a gente sabe que tem várias casas do caminho, né? Então, vamos nos aquietando. Eu também estou precisando disso, que eu estou correndo com uma louca desde manhã. Eu vou aproveitar e vou me aquietar também com vocês, normal. Vamos, assim, respirando, né, essa energia que existe aqui no ambiente, esse ambiente que já foi preparado desde manhã pelos espíritos protetores, inclusive os guardiões da casa. Vocês sabem que vocês começam a ter o tratamento desde a hora que vocês pisam dentro do solo aqui da casa. E vamos pensar, deixar os problemas lá do outro lado da rua. Vamos entrar com o espírito leve, com a cabeça leve também, pronta para aprender. E lembrando sempre que o caminho é realmente a caridade e aprendizagem, né? Quando as pessoas falam eu sou espírita, a gente precisa ver se ela realmente é, porque além de aprender, ela precisa colocar em prática tudo que a gente aprendeu, tá bom? Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que abençoe cada pessoa que está nessa sala, abençoe, irmão, os nossos familiares, os irmãozinhos também que não puderam comparecer no dia de hoje por algum compromisso. E a gente te agradece desde já, meu querido, por todo o carinho, por toda a ternura e por todo o amor que você sempre nos dá. E vamos receber então o Roberto hoje com a palestra. Qual que é a palestra hoje, Roberto? Trabalhos imediatos. Vamos lá.
Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 26, intitulada Trabalhos Imediatos. Trabalho imediato, logo o próprio título dá para nós compreendermos que é aquele trabalho que a gente não precisa de um intermediário. É aquele trabalho que depende do nosso pronto atendimento. Então, Emmanuel pega aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 2, onde diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ou ganância, mas de ânimo pronto. Esta carta que Pedro escreveu, ela deve ter partido da cidade de Babilônia, designada hoje a cidade de Roma, e ela se dirigia aos cristãos considerados estrangeiros, que estavam na Ásia Menor. Esses estrangeiros eram aqueles imigrantes que iam em busca de trabalho, que saíam das suas regiões em busca de trabalho, percorrendo longas distâncias. Junto com esses imigrantes, havia uma grande quantidade de escravos, que naquela época era muito comum, pessoas de poucas posses, por qualquer motivo, tornavam-se prisioneiros daqueles mais abastados, que possuíam mais condição financeira. Era muito comum naquelas regiões haverem muitos escravos. Então o que acontece? Aqueles escravos, eles acabam confinados junto na casa dos seus senhores, longe dos seus familiares, longe do convívio do seio da família. E ali eles sofriam muitas humilhações, injúrias, perseguições. E é aí que Pedro escreve, mostrando para todo esse pessoal que a união entre eles era muito importante, que a união deles devia ser fraterna e acolhedora, para que todos eles juntos formassem a casa de Deus. É por isso que nessa carta, Pedro respira um clima de alegria, de satisfação, de fraternidade e de esperança para aqueles companheiros que se encontravam distantes. Esta era a preocupação também de Pedro, porque é muito fácil, se nós analisarmos, nós ficarmos comovidos com os acontecimentos que vêm de longe, com as catástrofes em cima, e aquela coisa toda que aparece, ao qual nós ficamos muito chocados. É o que vai nos elucidar aqui Emmanuel, que eu vou até ler na íntegra, que é muito importante esse texto. Mas aquelas pessoas que estão muito próximas de nós, o nosso convívio familiar, nós encontramos dificuldade para atender. Muitas vezes, nós nos colocamos predispostos, por exemplo, a ter um sonho, a ter uma vontade. Quando eu tiver condição, eu vou trabalhar numa instituição muito grande. Por quê? Eu me sinto nesta instituição com um avental branquinho, com o meu crachá de voluntário. Isso me traz satisfação. Mas é muito difícil eu ir aqui do lado e levar uma palavra para uma pessoa que está na rua caída, ou embaixo aqui de uma ponte, levar um lanche para um companheiro, para um necessitado. Mas aí nós nos sentimos constrangidos.
porque na entidade lá que nós estamos, é tudo muito organizadinho, tudo limpinho, e lá nós estamos confinados, fazemos o bem, evidentemente. Esse bem, em qualquer lugar que nós fazemos, ele tem um valor muito grande espiritual. Mas as pessoas que estão mais próximas de nós, nós já encontramos dificuldade. Então era nesse sentido, nesse alerta que Pedro dava para esse pessoal que vivia nessa região, na Ásia Menor. Então vamos entrar um pouco aqui na leitura, que eu acho muito interessante. Então, Emmanuel, ele vai falando assim: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe, com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atendermos aos ensinamentos de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados por mentes enfermiças, dos outros que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Uma pausa aqui para a gente dar uma pensadinha. Realmente, a gente vê esses noticiários na TV, desses acontecimentos que todo dia vem tragédia. A TV traz mais tragédia, mais problema, mais sangue, mais tudo quanto é problema. Dá muito ibope. Porque as pessoas em geral, elas dão muito valor a essas coisas, ao mal, porque o bem já é mais quietinho. Mas todo dia o noticiário vem com problemas, e mais aquilo, aconteceu isso, que a gente já sabe o que é, que não precisamos nem entrar em detalhes. E a pessoa fica ligada ali, olhando aquilo, sentindo aquela vibração negativa muito forte, que não faz bem, exercendo comentários que não levam a nada, julgando, elevando coisas, calculando como é que foi, como é que não foi. Isso é tudo tempo perdido. Esse tempo nós poderíamos gastar, como Joana de Ângeles nos fala, num livro que eu não lembro o nome agora. Se te surge a hora vazia, preenche-a com a leitura salutar. Por que nós vamos ficar ligados num programa que só traz tragédia, se nós temos algum programa que podemos procurar, que tem, são poucos, mas tem, ou um livro na prateleira que está lá pegando um pó, que faz tempo que a gente não tira o pó dele, e para dar uma lida. Ou o evangelho rico em tanta coisa, tanto ensinamento, mas nós muitas vezes damos mais valor às manchetes do dia a dia. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exige sempre grandes qualidades de ponderação. Realmente, se aquilo aconteceu, nada é por um acaso. Existe lá atrás alguma coisa. Então nós temos que compreender a lei de ação e reação, a causa e efeito. Nada acontece por um acaso. Tudo no universo está encadeado. Tudo no universo. O nosso próprio pensamento influi em tudo no universo. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado e a distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrigados enigmas do caminho. Se a gente vê isso, alguma coisa, e aproveita daquilo para tirar uma lição para nós próprios, tudo bem, tem valor. Não tem valor é ficarmos remoendo aquele noticiário, aquela notícia que já acabou, que já passou. Quando o fato foi consumado, 1 minuto depois já aconteceu. Não dá para resolver, não é da nossa alçada às vezes resolver uma coisa que está muito distante de nós. O que nós podemos fazer é vibrarmos, orarmos, pedir a intercessão dos espíritos protetores, que possam auxiliar aquela família, que possam auxiliar aquele espírito que recebeu aquele fato, para que ele seja esclarecido e não sofra tanto
nas esferas superior. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendemos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais dos nossos interesses particulares. Aí já fica um pouco mais difícil, né? E de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições, as responsabilidades dos outros, mas é justo esquecermos daqueles rebanho de Deus que está, mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Cristo era o Espírito que passou aqui por nós, que mais apacentava os seus seguidores. E como é que ele fazia isso? Usando de parábolas. Como é que nós podemos trazer esse ensinamento de Pedro, essa lição de Pedro e essa lição de Emmanuel, abrindo mais o leque para nós, ampliando um pouco esse versículo, para os dias de hoje? Então nós podemos trazer isso para a família. Trazemos isso para a família. Mas quando nós pensamos em família, o que vem logo na nossa mente? Vem logo na nossa mente o lar restrito. O marido, a esposa e os filhos. Mas a família devidamente constituída não se restringe simplesmente ao lar. Ela é muito mais ampliada. Nós muitas vezes passamos, ou estamos passando, muito tempo, quase boa parte do dia, trabalhando fora do nosso ambiente doméstico. Nós hoje estamos aqui numa reunião. Esta reunião forma uma família. A família da Casa do Caminho. Há quanto tempo nós estamos aqui olhando para vocês? Muitos de vocês já estão aqui com várias reuniões, muitos são de passagem, vão e vêm, mas a maioria está aqui conosco já há um bom tempo. Isso é uma alegria muito grande. Forma uma família. A família da Casa do Caminho. Então, é nessa família, em casa, no lar, no trabalho, na família formada pelo trabalho, pelas empresas, pelo escritório, qualquer tipo de trabalho que nós venhamos a desempenhar, ou aqui na comunidade, ou em qualquer outra comunidade que nós estejamos, é aí que nós devemos nos empenharmos de uma forma muito grande, da melhor forma possível, para dar o melhor de nós. Que, na verdade, o que é apacentar? Apacentar é doutrinar, ensinar, passar coisas do Evangelho, ensinamentos cristãos, mas com alegria, com satisfação. Não precisamos falar em religião. Olha, eu vou chegar perto de um parente e falar, olha, eu sou espírita, escuta isso. Não precisa. Ser cristão não tem bandeira de religião nenhuma. Ser cristão é estar dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro dos ensinamentos do Evangelho. Eu recordo que alguns anos atrás, eu me encontrava no hospital e nada é por um acaso realmente, como eu estava falando agora há pouco. E nesse hospital se encontrava aguardando muitas pessoas. Eu estava com um exame na mão para fazer uma pequena cirurgia
Do meu lado tinha duas senhoras, no banco em L, e uma outra senhora já de uma idade, cabelos bem branquinhos, passava já dos seus 70 e poucos anos pela fisionomia, de birotinho e tal. E ela com muita alegria, falava alto aquela coisa, e eu preocupado com o exame, aquela coisa toda, mas como ela falava muito alto, eu achava que ela estava reclamando de alguma coisa do hospital e tal, comecei a prestar atenção no que aquela senhora falava. E aí, eu me enganei com o primeiro pensamento, porque ela estava falando da vida dela. Ela falava para aquelas pessoas que estavam lá, para aquelas outras senhoras também que aguardavam a consulta, o médico, que ela costurava para fora, que ela ajudava na comunidade dela, ela ajudava a distribuir alimentos, fazia campanha dessas de fraternidades, como aconteceu que nem agora, esse problema de Santa Catarina, e ela fazia uma porção de coisas assim, e cada vez que ela falava o que fazia, eu ia me encolhendo no banco, porque eu olhava aquela senhora de cabelos tão branquinhos, assim, meia de corpo tão pequeno, assim, franzinha, e com aquela idade toda eu olhava e falava assim, meu Deus, quanta coisa que essa senhora faz. E quanto mais ela falava o que fazia, eu falei, mas aí depois ela no final ela falou, mas eu ainda trabalho em casa, eu cozinho, eu passo, eu lavo, eu tenho atividade. E ela fazia tanta coisa que eu fiquei assim, né, bem pequenininho perto, me senti muito pequeno perto daquela senhora. E aí, o pessoal continuou entrando para a consulta, calhou de eu ficar só com ela, e eu sentei, me aproximei dela, e aí eu falei, ela começou a conversar comigo, e eu falei para ela assim, porque eu estava tão assim, até meio deprimido, envergonhado, que eu falei para ela, olha, parabéns, minha senhora, porque a senhora, aqui é um hospital, a gente aqui está num clima meio assim, né, preocupante, com uma consulta, mas eu vejo que a senhora está com uma alegria tão grande, e a senhora falou da sua vida, a senhora falou tanta coisa que a senhora faz, que eu fiquei pensando assim, né, como é que a senhora consegue fazer tudo isso e acha tempo e tal, e ela sorriu e tal, até no começo eu falei para ela, posso chamar a senhora de vó? Porque vó é uma forma carinhosa a gente chamar uma senhora assim, porque vó é a segunda mãe, eu que fui criado pelos meus avós, tenho um carinho muito grande pelos avós. Ela falou assim, olha, pode me chamar, mas eu acho que eu tenho filho da sua idade, você poderia ser meu filho. Mas nisso, ela foi chamada para o atendimento médico. E eu fiquei ali sozinho e foi útil. Depois, ela saiu, foi para um outro andar, eu entrei. E quando eu saí do consultório, eu estava com um exame na mão, fui tirar uma xerox num prédio ao lado, porque eu queria uma cópia para mim, que eu não sabia se o hospital ia precisar daquela cópia. Quando eu vim voltando com a cópia, eu encontro a senhora na rua. E ela vem ao meu encontro e eu percebi que a fisionomia dela mudou muito. E ela pegou e falou assim, olha, meu filho, eu posso chamar de filho porque você tem quase a idade de meu filho. Você me chamou de vó e agora eu vou te chamar de meu filho. Eu contei tudo as coisas que eu faço, a minha vida, você achou muito interessante, eu achei que você ficou até, né, percebi que você ficou até meio assim e tudo, mas eu gostaria de te falar uma coisa para você. E ela começou a ficar até triste, e as lágrimas começaram a correr. Eu só tenho uma coisa na vida que me deixa muito triste. E aí eu falei, agora, o que será, né? Fiquei papel na mão, escutando ela falar. Ela me disse o seguinte, eu tenho uma nora muito novinha, porque eu acho que eu não contei para o senhor, eu tenho um filho temporão. Isso porque a minha nora é muito novinha. Eu tenho 5 filhos, como eu falei para você. Só que esse filho e essa nora, eu estou encontrando uma dificuldade muito grande. Isso está me deixando muito triste. Porque essa nora, ela me faz calúnias, ela me faz injúrias, ela me detesta. Eu não sei, nunca fiz nada para ela, mas ela me detesta. E as lágrimas corriam dessa senhora. E aí, naquele momento, me veio o seguinte pensamento.
Naturalmente, foi intuído por algum mentor espiritual. Mas que felicidade, eu falei para ela. A senhora é uma pessoa feliz. E aí ela ficou assim meio assustada. Como Deus foi bom para a senhora? Ela falou, mas como? Eu falei assim, a senhora já pensou se em vez dessa nora fosse um dos seus filhos que tivesse com problema? Fosse um dos seus filhos que a insultasse? Fosse um dos seus filhos que fizesse calúnia com a senhora, que a maltratasse? Então, a senhora foi premiada de ter uma nora junto com a senhora, para que ela visse o que a senhora faz, todo o trabalho que a senhora faz, trabalho de amor, e para que ela aprendesse um pouco. Mas também não tenha dúvida que ela está cobrando alguma coisa da senhora. Porque uma pessoa que tem essas atitudes de fazer esse procedimento, ela já está caída. É uma pessoa que já está ao chão. E uma pessoa que está ao chão, o que precisa? Precisa que a gente dê a mão e ajude a levantá-la. Ela precisa de mais amor. Ela cobra de senhora amor. Mas eu nunca fiz nada para essa moça. Hoje, a senhora não fez. Mas talvez tenha feito e a senhora não tenha percebido. Quem sabe? Mas não adianta, tudo que eu faço não resolve. Então eu falei para ela, a senhora pode fazer o seguinte. A senhora reza em casa, faz alguma coisa, alguma prece. Eu vou muito na igreja, não sei o que ela falou no culto, não lembro agora que nós não falamos de religião. Então eu falei assim, a senhora faz o seguinte, à noite, a senhora pega o evangelho, mentalize essa moça com amor e carinho, faça uma leitura do evangelho e diga para essa moça que a senhora ama de todo amor, com todo carinho, que a senhora considera como uma filha. Se a senhora fez alguma coisa para ela no passado ou na vida presente, que ela esqueça isso, mas que a senhora ama. Isso vai ajudar muito. Isso é que Deus quer. Ela ficou com os olhos arregalados e me disse, hoje eu escutei tudo aquilo que eu precisaria escutar. E eu vou falar mais uma coisa para o senhor. Hoje eu não tinha consulta médica. Eu marquei médico, porque uma vez por mês ou a cada 2 meses eu marco médico. Porque eu acho que os médicos também precisam de um abraço, de um carinho. E uma vez só que eu vim no médico, eu gosto tanto desses médicos. E eu falei para ela, minha senhora, a pessoa que mais precisa de ajuda é a sua nora. Então, ela soltou um sorriso muito grande. Foi quando ela falou aquilo que ela precisava escutar tudo aquilo. Me abraçou, que até hoje eu sinto aquele forte abraço que ela me deu. E ela foi para um lado e eu fui para outro. Não sei o nome dela, não lembro mais, não lembro que religião que é esta senhora. Então isso exemplifica muito a mensagem de Pedro. Muitas vezes nós nos preocupamos em ajudar aquela entidade lá fora, que realmente precisa, todas as entidades filantrópicas precisam muito de ajuda. Nós nos preocupamos em levar a cesta básica, nos preocupamos com isso, com aquilo, com essas catástrofes que acontecem lá fora, que o noticiário fala e que a gente vê e sabe o que acontece. Nós nos preocupamos com tudo isso, mas não esquecemos daqueles que estão mais próximos de nós. Que são quem? A família, os parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão junto com nós, que vivem entre nós. Então é muito bonito realmente nós participarmos de qualquer comunidade, de qualquer trabalho voluntário. Mas se nós tivermos as pessoas muito próximas de nós, mais necessitadas, o que acontece? Nós vamos para um trabalho voluntário que vai nos servir, que nós vamos nos encher de alegria, vamos encher de vibrações positivas, mas quando nós chegarmos ao ambiente que nós voltarmos, regressarmos, o que vai acontecer? Vai acontecer como um vaso furado. Nós vamos perder o que está do conteúdo todo daquela energia que nós fizemos lá. Aquele trabalho nunca é perdido, porque todo trabalho por bem é sempre bem.
mas nós não fizemos todo o aproveito daquele trabalho. É isso que nós precisamos entender. Tem um trechinho aqui para finalizar. Os lares, eles formam cidadãos para o mundo. Aprimorar aqueles da melhor forma é aperfeiçoá-los. Nélio Lust, em espírito, no livro Jesus no Lar, diz no capítulo 1, O Cristão no Lar. O título é intitulado O Cristão no Lar. O culto cristão no lar. Desculpa. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Rui Barbosa, referindo-se à família no discurso pronunciado no Colégio Anchieta em 1903, demonstrava que a responsabilidade dos pais transcende as paredes do lar, afirmando: a pátria é a família amplificada. É a família divinamente constituída e tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querência e o sacrifício. Para manter o equilíbrio da família, devemos compreender que o respeito não se impõe, é conquista. E se deve ser recíproco, desenvolver o diálogo, estimulando a compreensão, o amor à oração e ao Evangelho. O Evangelho, inclusive, no lar. Este último, não só estudando, mas vivido, de forma adequada de se construir a harmonia nos corações. Devemos agir com serenidade, sem perder a calma, sem agredir aqueles que estão próximo de nós. Obrigado a todos. Se alguém quer saber bem. Vamos lá, levantando as mãos para as questões, um de cada vez, por gentileza. Tem o microfone aqui. Calma, muita calma nessa hora. Vamos ter fé, um de cada vez. Vamos lá. Está nos agredindo, se a gente chegasse, a gente ouve tudo aquilo, depois chega assim e fala assim, mesmo assim eu te amo, dá um abraço na pessoa, a pessoa vai ficar. É que nem eu falo, né? Nós estamos em fase de aprendizagem, né? Então, quando essas palestras são feitas, tudo, a gente para fazer uma reflexão, né? Então, eu acho que isso já é 50% do caminho andado, né? Porque melhor do que ninguém, nós sabemos, né? Tudo o que ele falou, se serve para a gente ou não e para quem serve, né? Então, como não é nada por um acaso, se a gente escutou isso, é porque nós temos, assim, e se passou alguma pessoa na nossa cabeça, é porque nós temos condições de repente, dar a volta por cima. E se não conseguir dar o abraço, como a Matilde falou, pelo menos pensar nessa pessoa de uma forma diferente, né? Não com raiva, não com ódio, mas tentar, sim, orar, tentar, porque eu sei que é difícil, né? Às vezes o coração está chorando ainda pelo que aconteceu. Mas, assim, tentar orar, tentar, toda vez que passar alguma coisa negativa na cabeça, deixar essa coisa negativa, abre um evangelho, faz um Pai Nosso, né, que é uma oração muito conhecida, ou simplesmente pede ajuda lá para ele, que com certeza ele vai tirar esse rancor, esse ódio do nosso coração. Então, estamos aqui, meus queridos, para aprender,
né? Nós não estamos aqui simplesmente não somos turistas, né? Não somos turistas nesse planeta. Nós estamos aqui para aprender. E graças a Deus, que eu acredito que nós já entendemos essa mensagem, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu, às vezes olho assim no espelho, eu falo assim, olha, eu sei que você está querendo demais de mim, mas eu sou um ser humano. Me perdoa. Atualmente eu não estou a fim de fazer isso. Quem sabe da próxima vez irei agir com mais dignidade. Mas dessa vez foi desse jeito que eu agi. Sabe? Nós somos falhos, né? Nós não somos santos, né? E é que nem eu falo para vocês, nós que fazemos parte da direção da casa, que damos palestras, não é acaso mesmo. É porque eu acho que nós temos que aprender muito mais do que quem está aí ouvindo, entendeu? Então, hoje, na palestra do Roberto, eu estava quieta, pensando cá com os meus botões, me passou algumas pessoas na cabeça que eu falei assim, pô, tem que fazer alguma coisa mesmo. Aí eu falei assim, abraçar fulano, não vou conseguir. Sabe, perdoar ciclano, não vou conseguir também, não vou conseguir. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu falei assim, bom, vamos tentar pelo menos fazer uma oração, né, para o dito cujo. Então, é desse jeito que eu acho que nós temos que ir, não exigir demais da gente. Sabe? Mas tentar mudar. Todos estão aqui para quê? Para fazer a tal da reforma íntima. É ou não é? Né? Então, se a gente escutou alguma coisa e tem alguma querela, tem alguma desavença, eu acho que o primeiro passo é descobrir que temos essa desavença e essa querela. E o segundo passo é tentar, aos poucos, começar a mudar as atitudes que a gente tem com as pessoas, entendeu? Independente do que fez ou não. Porque a cada um seu jugo, né? Se você está de bem com a vida, problema teu. Se você não está de bem com a vida, você vai acertar as contas depois. Eu penso sempre desse jeito, né? Não é nem castigo, nem nada. Mas com certeza você vai passar por alguns percalços, porque você vai ter que aprender a modificar, sim, as suas ações, né? Toda ação tem sua reação. Se você deseja o bem, vem o bem. Se você deseja o mal, vem o mal. Isso é normal, né? Tem aquela, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um campo energético em volta da gente que já foi comprovado até cientificamente por aquela foto Kirlian. E a foto Kirlian é um negócio assim muito interessante, porque você já foi comprovado assim, as pessoas que entram assim de bem com a vida, a foto sai assim rosa, amarela, sabe? É um negócio muito interessante. As pessoas que estão assim, passando por algum problema, entram nervosas, tal, não sei o quê, a foto sai acinzentada, sabe? Sai meia preta. É um negócio muito interessante. E aparece mesmo o campo energético. Então, existe isso, né? A gente sabe, pela ciência mesmo, né, que o positivo, vamos trazer positivo. O negativo, vamos trazer negativo. Então, graças a Deus, tivemos o aprendizado hoje. E não vamos deixar ao acaso esse aprendizado, né? Vamos tentar pelo menos melhorar aí a situação de enviar a energia de volta para o próximo, tá? Matilde já está de pé, né? Já está assim quase me mandando, está quase pegando o microfone aqui, normal. Meninas e meninos, só dando um lembrete, esse sábado, dia 4, estamos fazendo o bingo com a Noite da Pizza, em prol da Casa do Caminho, em prol de uma igreja evangélica também que faz um trabalho muito legal de distribuição de alimentos, de marmita, e para a confraria também. Vai ser no Acre Clube, 20 horas, convite R$30, dá direito a 14 tipos de pizza salgada, 5 pizzas doce, água e refrigerante. Quem quiser tomar uma cervejinha também vai ter, aí paga a cerveja, ponto final, sem medo de ser feliz. Quem puder nos ajudar, beleza, tá? Graças a Deus, eu sei que os convites aqui que nós passamos foram todos vendidos, a Sandra me pediu mais convite hoje, mas vai ser um prazer receber vocês no trabalho que a gente faz lá na confraria, tá bom? Então vamos lá, vamos nos aquietando mais uma vez. Eu chego lá, calma. Vamos nos aquietando mais uma vez, agradecendo a Jesus, nosso mestre querido, esse irmão maravilhoso que nós temos, a Deus nosso Pai, aos mentores da casa, ao plano espiritual, de forma tão carinhosa que nos prepara
essa casa toda quarta-feira, agradecendo por fazermos parte dessa família, né, dentro da Casa do Caminho, porque garanto que aqui os nossos pensamentos são muito mais filtrados do que os pensamentos que a gente coloca lá fora. Então, somos realmente uma família de amor, por laços de amor e de carinho. E é com essa ternura no coração, esse amor infinito, que nós pedimos, Senhor, permissão para que o Senhor nos dê passagem para fazer nossas vibrações, principalmente para o nosso planeta, esse planeta tão querido, esse planeta sofrido, que infelizmente nós não sabemos cuidar com o carinho e respeito que ele merece. Que a gente pense nele hoje, agora, com uma luz branca envolvendo o planeta inteiro, uma energia de muito amor, de muita paz, essa energia branca envolta assim por raios dourados, e desejando tudo de bom para cada habitante desse planeta, para cada irmão que nós nem conhecemos, mas que sentimos a presença nesse exato momento. E agradecendo, Pai, mais uma vez, por ter nos dado oportunidade de ter mais um aprendizado essa tarde, por podermos estar aqui, passando por todos os problemas do dia a dia, passando por todos os percalços, para chegar aqui às 14 horas e escutar essas palavras que nos foram ditas de coração e que tocaram tão fundo no nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade bendita que o Senhor nos deu hoje. E é com esse pensamento, é com essa calma e é com esse amor que continuaremos aqui nessa sala agora, escutando Maria Aparecida. E daqui a pouco vamos adentrar a sala dos passos para fazer o complemento do trabalho. Que assim seja, amém.